Hoje eu vou falar um pouco sobre o Superdom. Eu falo durante minhas transmissões, já tenho outros vídeos sobre ele, mas eu tenho falado muito sobre as configurações que eu uso, a forma que eu uso, a forma como eu olho. Ele tem uma série de outras coisas e hoje eu resolvi dar uma passada um pouco mais ampla para mostrar para vocês. De repente, você pode curtir alguma das outras funcionalidades. Então, vamos dar uma passadinha rápida, não em todas, mas em algumas que de repente podem ser interessantes. Vamos aqui para a nossa tela. Se você vai lá em novo e pede um novo Superdom e pede para te colocar um Superdom, ele vai vir peladão desse jeito aqui, sem colunas, sem as características outras que a gente pode colocar. Então, primeira coisa, se a gente clicar com o botão direito do mouse e formos em propriedades, começando aqui, o primeiro dado já é o nível de preço, os níveis de preço que eu tenho, eu deixo nesses 10, que é o padrão aqui no caso, 10 níveis para mim, então ok. O que eu faço de diferente é colocar a profundidade cumulativa, que eu gosto bastante de ter isso para mim. Durante a sessão vira um parâmetro interessante de avaliar liquidez, de acordo com a sessão, o momento da sessão, essa quantidade, esse total, me dá informações interessantes. Outra coisa que eu já uso lá, mas não tinha mostrado, é você ter aqui ó, os marcadores de máxima e mínima diária. Isso também é interessante para a gente ter ali, você, no caso de estar com um olho muito calcado no Superdom, é interessante você ter essa marcação que no próprio gráfico, às vezes ela fica meio, se você não puser um indicador, você não sabe ao certo. Você vê onde está a mínima, vê o candle, mas não sabe o valor. Aqui no Superdom a gente consegue colocá-lo. Outra coisa importante são os botões rápidos. Esse eu tenho na minha tela também. Esses botões rápidos, o que ele vai fazer? Aqui originalmente a gente só tem as entradas a mercado, né? A direita para vender e a esquerda para comprar a mercado. Então, quando a gente coloca os botões rápidos, então a gente tem aqui, se eu clicar no da direita, eu vou ter uma venda no ESC, ou seja, uma venda no primeiro preço de venda, ou então, no caso, aqui no de baixo, eu vou fazer uma venda no bid, ok? Não é uma venda a mercado, que ela tem um deslocamento e ela vai buscar abaixo essa ordem. Se eu ponho uma venda bid, eu vou bater na compra bid, ele vai pegar o primeiro nível. Inclusive, se o preço mudar nesse meio tempo, você vai ficar pendurado lá com uma oferta de venda, ele não vai executar, certo? Mesma coisa válida para o lado esquerdo, aonde aqui no primeiro quadradinho, se você clicá-lo, você vai fazer uma compra no primeiro nível de preço, na melhor oferta de venda, e se mais gente, ou se acabar aquele volume ali, você também vai ficar pendurado. Essa é a diferença da ordem a mercado, desta para a ordem a mercado no caso. Tem uma outra característica aqui que é interessante, que esse botão esquerdo do mouse é Meet. Esse Meet aqui, o que ele significa? É Market if touched, ok? Então, às vezes a gente fica pendurado, especialmente em um mercado com muita liquidez, mais travado, muito volume no book, você acontece de ficar pendurado, certo? Ó, botei minha ordem lá, ou então já estava minha ordem lá, chegou no preço, mas não pegou minha ordem e voltou, fiquei pendurado, ou subiu, se for uma compra. Então, o que ele faz aqui? Market if touched, você põe o preço. Se houver um trade naquele preço que você colocou, e você está querendo vender, ele já bate a venda a mercado. Você, no caso, vai vender um tique pior, porque você não esperou pegar na sua ordem, mas ao mesmo tempo você garantiu que ela fosse executada. Então, se você tiver
um target muito pequeno, de repente esse um tick não faz falta. Mas se você opera com operações mais longas, de diversos pontos, às vezes não vai ser um tick que vai te, não é um tick que vai te quebrar. Então pode valer a pena. Então se você botar o market if touched, na hora que preço é executado, ou na hora que se houver uma ordem, como foi o caso aqui, ele já bate a mercado. Você vai estar no nível de baixo, como eu falei, mas ele já vai executar e vai te garantir a entrada na operação. Outra coisa que você pode preferir também é mostrar o P&L bruto realizado quando flat, ou seja, quando zerado. Você vai ter no janelinha no centro, no Superdom, você vai ter o seu saldo, o seu resultado. Ok? Então, no caso aqui, eu já tinha feito aquele tradezinho ali para demonstrar. Então, ele já mostra, eu estou aqui zerado, ele mostra o resultado. Agora, indo às colunas, se formos clicar com o botão direito nele, irmos em colunas, nós temos 4 possibilidades. Ali o volume é que vocês sempre veem no meu. Então tem lá o volume, o que eu mudo é o tipo, ele vem como standard, eu gosto de ver buy and sell, que no caso ele vai mostrar o colorido ali, o azul e vermelho, o que foi a agressão de compra ou de venda. Mostrar o texto do volume, que ele mostra o valor lá, e basicamente é isso. Aqui o horário de negociação, se você quiser só a sessão regular, você vai ter que vir em CBOE, US Index Futures RTH, que é o Regular Trading Hours, ok? Se você deixar o Use Instrument Settings ali o primeiro, ele vai pegar toda a sessão, vai incluir o pré-market, mas se você puser o RTH, que eu uso normalmente, só na abertura da sessão oficial que ele vai começar a te mostrar o volume. Aí ele já acrescentou, acabei de acrescentar a coluna do volume. Outra funcionalidade, esse APQ, o que ele significa? Ele é o Approximately Position in Queue, que significa que é sua posição aproximada na fila, aonde a sua ordem está na fila daquele nível de preço. Então, se acrescentarmos o APQ, vamos adicionar e aplicar. Então, ele já acrescentou a coluna do APQ. Se você então puser o APQ, quando você entrar com uma ordem, ele vai te mostrar a posição dessa, ou na conta real, ele vai te mostrar a posição dessa ordem na fila. Depois também teremos o P&L, que o que ele faz? Ele vai mostrar, de acordo com o andamento da sua operação, ele mostra o nível de lucro a cada deslocamento, né? Então ele vai mostrando aonde você estaria no lucro ou prejuízo, de acordo com o nível de preço. Então, caso você ache interessante, também é possível acrescentar essa funcionalidade para te dar essa referência. Uma que poderia ser interessante, mas acaba sendo meio complicada, são as notas. Você pode colocar notas aqui, de repente chegar antes da sessão e escrever máxima ou área de valor, por exemplo. Só que, como o Superdom fica pulando muito às vezes, ou muito às vezes não, ele pula, escrever durante esse movimento é impossível e ocupa um espaço, e minha tela já está bem cheia, eu prefiro não usar. Mas você pode colocar essas notas que podem sim ser interessantes, faz um estudo antes da sessão e marca aqui os pontos relevantes. Isso, inclusive, eu já tentei usar, mas de fato é isso, é mais uma questão de espaço até do que outra coisa, e a dificuldade de escrever durante, mas enfim,
essa talvez além do volume, que é crucial, essencial, talvez essa fosse uma que eu realmente usasse. Bom, então é isso. Se entre o que eu falei ou em outras que você venha achar ficar alguma dúvida, deixe um comentário que eu vou ter prazer de te responder. Muito obrigado.